bom dia. Nós vamos para a sexta aula hoje, né, do panorama aí dos 4 evangelhos. Como eu falei na última aula, nós já vimos cada um dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João de forma individual. Né, nós vimos ali características principais, público-alvo, qual o propósito ali original do autor de cada evangelista. E como eu tinha comentado, né, nós vamos ver nessas próximas 3 aulas os evangelhos lado a lado, digamos assim. Né, nós vamos ver algumas passagens aqui, alguns momentos importantes da vida, do ministério de Jesus, e nós vamos comparar como cada um dos evangelistas, ele retrata essa determinada ocasião, esse momento, né, da vida do ministério de Jesus, ou em alguns momentos nós vamos ver que determinado evangelista não vai narrar ali alguma passagem, né, que aparece em outros evangelhos, mas não aparece naquele em específico. Né? Nós vamos ver alguns exemplos disso aqui hoje. Né? Nós vimos nas últimas semanas, né, e sobretudo na primeira aula, como o evangelho, né, os evangelhos, eles a gente pode trazer essa ilustração de meio que um diamante, né, com várias facetas ali, onde cada autor ele ilumina um ângulo diferente de Jesus. Né? Então não é como se cada evangelista interpretasse Jesus, né, sua vida, seu ministério de uma forma diferente, né? Mas cada um deles enfatiza um aspecto diferente de Jesus, e o resultado final é que nós temos os 4 evangelhos que nos oferecem uma visão mais completa, né, acerca de Jesus, do seu ministério, da missão da igreja. E como sempre eu tenho feito, aí no esboço você pode acompanhar, mas tem uma pergunta. Né? A pergunta hoje não vai ser para escrever, né? A gente pode só comentar aqui. Mas a pergunta é a seguinte, você pode acompanhar na leitura. Se você tivesse que explicar para alguém que nunca leu a Bíblia a diferença de personalidade, entre aspas, entre os 4 livros, ou entre os 4 evangelhos, como você descreveria o Jesus apresentado por Mateus, em contraste com o Jesus de Marcos, e o que distingue o relato histórico de Lucas da visão espiritual elevada de João? Né? Em resumo aqui, para simplificar a pergunta, né, eu queria que nós pensássemos quais são as características principais de cada um desses livros, né, de cada um dos evangelhos, né, e o que você poderia dizer acerca disso? Por exemplo, começando pelo evangelho de Mateus. Né, o que você lembra aí? E pensando nesse sentido, caso você tivesse que explicar para alguém as diferenças aí entre os evangelhos. Você lembra de alguma coisa que nós vimos acerca do evangelho de Mateus? Pensando naqueles pontos lá, a autoria, o propósito, público-alvo. Bom, você tem algumas tabelas aí para preencher, nós vamos ver aqui com mais detalhes, só para a gente relembrar algumas dessas características de cada evangelho, né, antes de nós compararmos aqui, fazermos essa comparação, que é o foco da aula de hoje, né, como cada evangelista narra ali o início da vida de Jesus, o início do seu ministério, o batismo. Né, nós vamos relembrar aqui essa identidade de cada livro. Né? Como nós vimos na primeira aula, o evangelho ele é como esse diamante, né? E cada autor ele nos apresenta um ângulo diferente para, no final, nós termos uma visão mais completa, né, acerca de Jesus. Em primeiro lugar, relembrando aí, você não precisa escrever isso aí tudo, né? Tem alguns pontos principais, você pode ir anotando só eles, né? Mas pensando no evangelho segundo Mateus, né, que foi o primeiro que nós vimos. O retrato de Jesus, ali no evangelho de Mateus, nós vemos que ele apresenta Jesus como o rei prometido. Né? Há um foco ali nessa linhagem real ali de Jesus. Nós vamos ver a evidência disso na própria genealogia ali que é apresentada. Né? Jesus ele é apresentado também como o Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Ele é o filho de Davi. Nós vimos ali um termo também usado, é como se Jesus fosse o novo Moisés. Né? Então, pensando, em primeiro lugar, acerca do retrato aí de Jesus, né? Esses são os pontos principais, né? Esse foco aí nessa dimensão real, né? O Jesus sendo visto como um rei, né? O rei prometido, e aquele que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Foco principal do Evangelho de Mateus, né? A ênfase ali, ela recai sobre o cumprimento da profecia ou das profecias do Antigo Testamento e o estabelecimento do reino dos céus. É um termo que nós vamos ver muito ali ao longo do Evangelho. Né? O evangelista ele vai dar uma ênfase aí nos discursos de Jesus, né? Nas falas de Jesus, acerca
desse estabelecimento do reino dos céus. Com relação à estrutura, nós vimos que o Evangelho ele é estruturado para o ensino, para o discipulado, é algo mais voltado, né, com mais aplicações práticas, né, mais evidentes ali para a igreja. E ele é organizado, nós vimos também, em torno dos 5 grandes discursos, né, que fazem até uma relação com os 5 livros da lei de Moisés, né, e de novo essa relação aí de Jesus como sendo esse novo Moisés. E ele, o autor ele vai alternando entre momentos de narrativa e momentos de ensino. Né, e com relação ao público-alvo, né, nós já comentamos aqui, o Bruno comentou inclusive no início, né, o público-alvo ali de Mateus, ao escrever o Evangelho, foi uma comunidade com forte base judaica, né? Então, o público-alvo principal ali de Mateus eram judeus, né? E aqui fica claro o porquê desse, por exemplo, dessa ênfase no cumprimento das profecias, né? Essa relação com a lei de Moisés, né? Então, Mateus ele escreve ali tendo em mente um público primariamente judaico, né? E de novo, isso não quer dizer que nós não possamos aproveitar, né, tirar proveito, lições desse livro, né? Nós só precisamos ter em mente que o público-alvo ali de Mateus eram primariamente judeus, né, visando provar que Jesus ele é a consumação da esperança de Israel. Segundo Evangelho, nós vimos o Evangelho de Marcos, né, e com relação ao retrato de Jesus, Marcos ele vai apresentar Jesus como o Filho de Deus em ação. Né, o servo que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida. Né, isso, inclusive, é muito evidente no foco aqui de Marcos. É uma narrativa com um ritmo rápido, né, um livro menor, né, também, né, marcado pelo uso constante ali da palavra imediatamente. Né, nós vamos ver ali que o livro ele vai ser dividido em algumas seções e, geralmente, essas seções elas são separadas por esse termo. Né, então, a ideia aqui, né, do Evangelho de Marcos é mostrar esse Jesus em ação, aquele que está sempre servindo, né, fazendo algo, realizando milagres, ensinando. Né, e o foco está mais nos feitos e nos milagres de Jesus do que em discursos mais longos, como nós vamos ver que é o caso do Evangelho de João. Então, pensando no foco aí principal, nós já vimos acerca disso, né, uma narrativa com ritmo mais rápido, de urgência, e também com ênfase para o uso da palavra imediatamente, que aparece muito no livro. Com relação à estrutura, nós vimos ali uma estrutura um pouco mais detalhada, né, mas em resumo, né, o livro ele se divide ali, o ponto central, né, a virada de chave, digamos assim, ali do livro é o momento da confissão de Pedro, lá no capítulo 8. Né, então, onde ele se move ali da Galileia para o caminho da cruz em Jerusalém. Né, e o objetivo ali é mostrar que a verdadeira identidade do Messias, a verdadeira identidade de Jesus, ela é inseparável do sofrimento da cruz. Então, com relação à estrutura, né, de forma resumida, o ponto-chave ali, o ponto que divide o livro, é o momento ali da confissão de Pedro no capítulo 8. E com relação ao público-alvo, né, o foco ali primário eram cristãos gentios, possivelmente romanos, né, sua maioria, enfrentando perseguição. Né, então, ele enfatiza ali também o custo do discipulado, né, pensando aqui nesse sentido, né, de cristãos ali que estavam enfrentando perseguição. Então, esse é um resumo aí do que nós vimos no Evangelho segundo Marcos. Terceiro, Evangelho segundo Lucas. Né, e o retrato de Jesus apresentado por Lucas ali, ele vai apresentar Jesus como um Salvador universal, ou o Filho do Homem compassivo que veio para buscar, para salvar o perdido. Né, e o foco principal ali de Lucas é destacar também a humanidade de Jesus, esse lado mais humano de Jesus, sua dependência do Espírito Santo, a sua vida de oração. Né, e Lucas ele tem uma preocupação especial com os marginalizados. Né, também foi comentado logo no início. Né, nós vamos ver uma forte preocupação ali do evangelista com os pobres, com as mulheres, com as crianças, com os samaritanos, né, os gentios. Né, então, com relação ao foco, né, Lucas ele foca mais nesse lado da humanidade de Jesus, né, da sua dependência do Espírito, da sua vida de oração, né, e essa preocupação também com os marginalizados. Com relação à estrutura do Evangelho de Marcos, como a gente também comentou aqui logo no início, é uma narrativa histórica, né, mais ordenada, né, e logo no início do livro ele já deixa isso claro, né, fruto de uma pesquisa cuidadosa, e uma grande parte do livro ela é dedicada à viagem para Jerusalém.
E por fim, né, com relação ao público, o Evangelho de Lucas ele foi escrito para Teófilo, né, e também para uma audiência gentílica mais ampla, para dar certeza histórica sobre a fé. Então esse foi o que nós vimos acerca do Evangelho segundo Lucas. E por fim, o Evangelho segundo João, é o retrato de Jesus apresentado ali por João. Ele vai apresentar ali a alta cristologia desde o início do Evangelho, né? Ou seja, Jesus ele é o Logos eterno, a palavra, né? O Verbo, e ele é o próprio Deus que se fez carne. Então, João ele vai dar muita ênfase a esse aspecto da divindade de Jesus. É o foco principal, aqui diferente dos sinóticos. Sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, né? Devido à sua semelhança. João ele foca em longos discursos teológicos e diálogos profundos, né? Se nós pararmos para comparar aqui, por exemplo, Marcos ele vai focar nos milagres, né? Nos ensinos, né? Algo mais dinâmico, né? Mostrando Jesus em ação. João faz o contrário, ele foca nos discursos, nos diálogos mais longos. Por exemplo, nós temos a conversa ali de Jesus com Nicodemos, com a mulher samaritana. Então, diferente dos sinóticos, João ele foca nesses longos discursos e ele usa também, né? Pensando aqui no foco principal, ali os 7 sinais, né, os 7 milagres e as declarações eu sou para revelar esse aspecto da divindade de Jesus. Com relação à estrutura, João, o Evangelho segundo João ele é dividido em duas partes, nós podemos dividir. Né, a primeira é o livro dos sinais, os capítulos 1 ao 12, e a segunda parte o livro da glória e da paixão, nos capítulos 13 até o 20. E com relação ao propósito, né, o Evangelho de João ele é um livro mais evangelístico e também apologético. Né? Ele foi escrito, né, e como o próprio autor vai falar, né, no Evangelho, para que creais que Jesus é o Cristo e tenhais vida em seu nome. Então, em resumo, foi isso que nós vimos também acerca do Evangelho segundo João. Ficou claro tudo aí? Deu para anotar? Passou alguma coisa? É muita coisa, mas depois inclusive eu estou devendo ainda mandar alguns trechos da última aula, eu posso mandar também os slides, depois você pode terminar de fazer as anotações. Tá? Mas é só para a gente fazer uma recapitulação aí rápida do que nós já vimos para também nos ajudar na aula de hoje. Né? Então, enquanto Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, eles frequentemente compartilham ali de uma visão e de uma estrutura semelhante, né? João ele apresenta uma visão teológica um pouco diferente, né? Mas também complementar, né? Como nós temos visto, né? E falado desde a primeira aula, né? Nenhum evangelho, os evangelhos eles não estão competindo entre si, eles na verdade se complementam. Né? Então, mesmo os evangelhos sinóticos, tendo uma estrutura semelhante, eles têm ênfases diferentes, né, que podem nos trazer essa visão mais completa de Jesus. Também o Evangelho de João ele tem esse papel aí também de complementar, né, de trazer essa visão mais completa, né, de Jesus, né, do seu ministério. Então, hoje, né, na aula de hoje, como eu comentei, ao olharmos aqui para o nascimento, né, para o início do ministério de Jesus, seu batismo, nós vamos ver com mais clareza, né, talvez, como essas 4 perspectivas distintas de cada evangelista, elas moldam até mesmo a maneira como eles introduzem, né, o Salvador, introduzem o ministério de Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos ver acerca da infância e da genealogia de Jesus. Né, e você pode manter em mente aí cada um desses aspectos que nós vimos, né, cada característica aqui principal de cada evangelista. Né, você vai perceber aqui, à medida que nós formos passando por cada relato, né, como cada evangelista relata aqui, nesse primeiro momento, a infância e a genealogia de Jesus, como isso se relaciona com todos esses aspectos que nós vimos, com o público-alvo, né, com sua ênfase, com o propósito principal de terem sido escritos. Né. Então, para você manter em mente ainda o que nós vimos aqui, esse resumo geral, com as características de cada um dos evangelhos. Então, em primeiro lugar, pensando na infância e na genealogia de Jesus, nós vamos ver ali o Evangelho de Mateus, né, em primeiro lugar. E nós temos ali, você pode acompanhar na lição também. O texto está aí para vocês acompanharem.
O texto de referência você pode ler depois, né, quando você for fazer a leitura, é Mateus capítulos 1 e 2, né, que vão narrar acerca da infância e da genealogia de Jesus. E Mateus, né, de novo aqui, só para relembrar, ele escreve primariamente para judeus, né, e por conta disso ele organiza a genealogia em 3 grupos de 14 nomes. Né, Mateus 1,17 vai trazer essa genealogia, não como uma lista completa, uma lista biográfica completa, mas com um propósito teológico, uma estrutura teológica para mostrar que a história de Israel ela aponta para Cristo. Né? Então, propositalmente, Mateus ele não traz aqui uma genealogia, não, uma lista biográfica completa, mas ele sintetiza ali, ou ele organiza essa genealogia de forma a trazer também um ensinamento, né, um ensino teológico, né, para mostrar que a história de Israel ela aponta para Cristo. Né? E de novo esse foco de Mateus em mostrar Jesus como esse cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E ele coloca ali Abraão e Davi como pontos principais, porque seu objetivo é provar que Jesus é o herdeiro legítimo do trono messiânico, cumprindo a promessa real que está lá em 2 Samuel 7, do 12 até o 16. Mateus também inclui algumas mulheres improváveis, digamos assim, né, vão estar presentes ali na genealogia, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, né, e para mostrar 2 coisas, né? Primeiro, que a graça de Deus ela atua por meio de pessoas quebradas, né, de pessoas falhas, e segundo, que o Messias é para todos os povos, né, antecipando ali o texto de Mateus 28, de 18 ao 20. Então, uma outra ênfase aí, pensando logo na genealogia, né, que Mateus traz, nesse aspecto aí, né, da graça de Deus, né, que atua em pessoas improváveis, em pessoas falhas, em pessoas pecadoras, em outras palavras. E por que Mateus ele foca em profecias cumpridas, ou no cumprimento das profecias? Em primeiro lugar, Mateus ele traz essa ênfase porque ele está defendendo a identidade messiânica de Jesus, né, mostrando que nada do que acontece é acidental, né, ou seja, que tudo ele é um cumprimento planejado por Deus. Né. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo, né, o segundo ponto, né, seu refrão recorrente é para que se cumprisse, ele aparece 11 vezes. Né. Então, o foco de Mateus aqui é nesse cumprimento das profecias para defender essa identidade messiânica de Jesus, né, mostrando que nada é acidental, né, que tudo que acontece ali desde o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, pensando aqui na infância, na genealogia de Jesus, é isso que Mateus vai nos apresentar nos capítulos 1 e 2. Em segundo lugar, né, nós temos o Evangelho de Lucas. E a referência ali é o texto de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, né, ainda pensando na genealogia, né, e na infância de Jesus. E, de novo, Lucas ele escreve para gentios, né, enfatizando a universalidade da salvação. E ele coloca a genealogia remontando até Adão, né, para dizer que Cristo é o novo Adão. Então, pensando na genealogia, Lucas ele volta ali, né, ele traz essa genealogia desde Adão para mostrar Cristo como sendo esse novo Adão, né, como aquele que como esse novo Adão, né, de fato. E ele humaniza Jesus, ele traz esse aspecto mais humano de Jesus, né, mostrando seus pais, né, mostrando sua família, detalhes hospitalares, sociais, né. Então, pensando, né, no foco aqui, na ênfase narrativa de Lucas, nós vemos como isso influencia a maneira como ele traz esse relato inicial aí da vida do ministério de Jesus, né? Ele traz esse aspecto mais humano, ele traz detalhes ali sobre sua família, né? Sobre seus pais, e ele introduz ali cânticos teológicos, né? Mostrando que a salvação ela toca a história humana em profundidade, né? E a questão aqui, né? Por que Lucas mostra Jesus entre pobres, mulheres, idosos, marginalizados? É o que nós já vimos também, né, no panorama do Evangelho.
né? Primeiro para revelar que o Evangelho ele derruba barreiras sociais e religiosas. Então, esse é o objetivo aqui, né, de Lucas, ao mostrar Jesus entre os pobres, entre as pessoas marginalizadas, né, para revelar que o Evangelho ele derruba essas barreiras sociais e religiosas, né, e seu foco ali é a compaixão, inclusão, né, a restauração e a alegria da salvação. Então, pensando aqui na genealogia de Lucas, ele é basicamente isso, né, ele traz essa genealogia desde Adão para mostrar Cristo como esse novo Adão, e ele traz esse aspecto mais humano de Jesus também com essa ênfase de mostrar Jesus ali entre os marginalizados como o objetivo de demonstrar que o Evangelho ele derruba essas barreiras. Aqui em Marcos nós já vamos ter um silêncio sobre a infância de Jesus, né? De novo, lembrando aqui que Marcos é um evangelho com uma narrativa mais rápida, né, com foco nas ações de Jesus, né? Então Marcos ele pula a genealogia e a infância de Jesus porque a sua preocupação não é provar a linhagem, né, de Jesus, como era, por exemplo, no caso de Mateus, né, mas é revelar a função e a sua missão também, a missão de Jesus, né? Então ele apresenta Jesus como um servo, aí em Marcos 10:45, por exemplo, e os servos eles não têm árvore genealógica, digamos assim, importantes na cultura antiga, né? Então tem um propósito aqui também, né, de Marcos não ter descrito ali como os outros evangelistas fazem, né? Se ele quer apresentar Jesus como um servo, né, ele não traz então uma árvore genealógica, né, uma genealogia ali de Jesus, né, para mostrar que ele é esse servo, aquele que veio para servir, né? E obviamente essa imagem também, né, de Jesus como um servo, por exemplo, ela não vai contradizer a imagem que Mateus traz, por exemplo, de Jesus como um rei, né, como aquele que vem de uma linhagem real, né, mas como a gente tem visto, né, essas imagens elas se complementam, né, e nós vamos ver ao longo das narrativas como essa mensagem, né, ela vai trazendo, ela vai fazendo mais sentido, né, por exemplo, quando nós pensamos em Jesus como um rei, né, não é um rei como talvez as pessoas esperassem na época, né, mas em aspectos, pensando no reino de Deus, né, Jesus ele é um rei que age de uma forma diferente, né, da forma humana. Então, aqui nesse ponto, né, apesar dessas diferenças aqui, elas não se contradizem, elas se complementam, né? Então, o foco aqui de Marcos é mostrar Jesus como um servo, né, e o seu estilo ali de escrita ele é direto, né, urgente, cheio de ação. Ele usa a palavra imediatamente, de novo aqui, cerca ali de 42 vezes. E o seu evangelho responde ali à pergunta, né, o que Jesus faz e não de onde ele veio. Então, o foco aqui do evangelista está na ação, por isso ele pula essa parte da infância e da genealogia. E por que Marcos não começa com o nascimento? Porque seu foco teológico é mostrar o Cristo ativo, né, Jesus em ação, né, um Cristo ativo e poderoso que derrota o mal desde o início. Por fim, né, João, a referência é João capítulo 1, né, e é interessante que João ele não descreve, não traz esse relato também ali do nascimento de Jesus, né, em Belém ali, porque a sua intenção ela é mostrar a identidade eterna, né, de Jesus, né, do Verbo encarnado, né? Então, antes de ser homem, ele era Deus, né, antes do tempo, ele existia, né, e João ele não está preocupado com provas históricas, né, mas com a revelação espiritual, né, e de novo aqui seu evangelho ele não é sinótico, né, ele não compartilha da mesma estrutura como os outros três evangélicos, né, mas ele traz esse tom mais teológico e contemplativo, né? E por que João não narra a genealogia de Jesus? Basicamente porque a sua genealogia não é terrena, ela é divina. Então, o foco de João é apresentar esse aspecto divino de Jesus, a sua divindade. Então, por isso ele não traz ali uma genealogia também, né? Mas ele começa ali apresentando Jesus como o Verbo, como a palavra, como aquele que é de fato Deus, né, em forma humana, Deus encarnado. Então, a sua ênfase ela é em Jesus, em como Jesus ele é a encarnação de Deus em forma humana. Ficou alguma dúvida nesses quatro, olhando aqui para os quatro evangelhos, pensando na genealogia, na infância de Jesus, né, com relação às diferenças, né, por que
Alguns deles não narram ali genealogia ou sobre a infância de Jesus. Alguma dúvida, algo que chama a sua atenção? Bom, nós vimos sobre a genealogia, né, a infância de Jesus, e nós vamos ver agora com relação ao batismo de Jesus, né, como cada um dos evangelistas apresenta, né, esse relato aqui do batismo. Eu acho que inclusive a gente pode ir lendo os textos, são textos pequenos. Vamos começar por Mateus 3, do 13 até o 17. Pode abrir sua Bíblia. Mateus 3, do 13 ao 17 é o texto que vai trazer o relato do batismo. O texto vai dizer o seguinte: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, aqui com relação ao foco, né, olhando para esse texto aqui, né, e pensando no batismo de Jesus, né, o foco de Mateus está no cumprimento, né, no cumprimento ali das profecias, né? Inclusive o texto vai trazer indícios disso. E por que esse foco, né? De novo, Mateus escreve tendo em mente ali um público judeu, né? Ele escreve a judeus, né? Ele mostra aqui então essa submissão messiânica, né? E o que isso revela sobre Cristo é que Jesus, ele é o rei obediente à lei, né? Então, quando ele vai falar aqui, né, que convém que assim façamos, ele responde ali a João Batista. Então, Mateus, ele vai trazer esse foco aí do cumprimento, né, não só das profecias, né, mas dessa submissão de Jesus, né, à lei, né, messiânica, à lei judaica ali no caso também. Marcos 1, de 9 a 11. Marcos 1, de 9 a 11 vai dizer o seguinte: Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, e em ti me agrado. E o versículo 12, vamos ler também. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Então, aqui o foco de Marcos, de novo, está nas ações de Jesus. E por que esse foco? Ele traz um ritmo mais rápido, missionário, como nós já vimos. E o que isso revela sobre Cristo? Jesus, ele entra ali em uma batalha espiritual logo após o batismo. Nós vemos que Marcos, ele é bem mais direto. Ele narra ali rapidamente o que acontece logo após Jesus. Ele já conta ali para nós que Jesus, ele é levado para o deserto para ser tentado. Então, foco aqui de Marcos, né, também influencia o relato que ele traz do batismo, né, esse foco nas ações de Jesus. Lucas 3, 21 e 22, versos 21 e 22. Lucas 3, versos 21 e 22. O texto vai dizer o seguinte: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, e em ti me agrado. Então, o foco aqui de Lucas é a oração, e o Espírito, e o foco dele enfatiza aqui a humanidade de Jesus, como nós já vimos de novo. Ele enfatiza esse aspecto humano de Jesus. Então, ele vai mostrar aqui também algo diferente aqui. Se nós olharmos para os outros textos que nós já lemos, vai falar que ele estava orando. Então, esse foco aí dessa dependência, de Jesus, do Espírito Santo. Então, o que isso revela sobre Cristo é que Jesus, ele é o homem cheio do Espírito, aquele que é dependente também do Espírito Santo. E João, você pode abrir em João, capítulo 1, versos 29 até o 34. O texto vai dizer o seguinte:
No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, o texto aqui, o relato de João é bem diferente, dos outros relatos. João ele tem um foco aqui no testemunho, na revelação. O propósito aqui, de novo, se a gente para olhar, João ele traz aqui mais uma espécie de discurso, do que um relato histórico acerca do batismo de Jesus. Ele conta ali o que João Batista falou, quando ele viu Jesus ali. Então, o porquê desse foco, o tema central ali, o propósito central de João aqui, do evangelista, é gerar fé, ele mesmo vai falar. E Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, assim que ele é apresentado. Ficou claro esse ponto aqui com relação ao batismo de Jesus, com relação às diferenças aí de cada evangelista? E por que essas diferenças? Acho que tem aí na lição. Porque cada evangelista ele está revelando um aspecto específico do ministério de Cristo. Mateus ele revela que Jesus ele é o Messias legitimado pelo Pai. Marcos, que Jesus ele é o servo enviado para lutar. Lucas, Jesus ele é o exemplo perfeito para os discípulos. E João vai trazer como ênfase aí que Jesus ele é o Salvador substitutivo que morrerá como Cordeiro. Então, essas evidências, essas características de cada evangelista, elas vão ficando mais claras ao longo da nossa leitura, de cada um dos evangelhos. Terceiro ponto, o terceiro relato aí no caso é a tentação no deserto. Nós já vimos a infância, a genealogia de Jesus, nós vimos o batismo agora, e agora com relação à tentação no deserto. Só pensando sobre as diferenças. Então, pensando agora aqui no relato da tentação no deserto, vendo aqui algumas diferenças teológicas. Você tem a tabela aí, vai estar mais fácil para acompanhar. Mateus, ele vai apresentar as tentações ali em ordem teológica, de novo, assim como ele faz ali na genealogia, que ele sintetiza ali aquela genealogia com o intuito teológico, ele também faz aqui no relato da tentação no deserto, da tentação de Jesus. Ele apresenta ali numa ordem teológica, de adoração, culto e reino, e ele destaca Jesus como rei, esse aspecto dessa característica real de Jesus, Jesus como sendo rei. Marcos, ele vai destacar o conflito espiritual, com feras, com anjos, ele enfatiza a luta, de novo o foco aqui de Marcos é mostrar Jesus como esse servo, como aquele que está em ação, então faz sentido a forma como ele retrata. Lucas, ele coloca Jerusalém por último, para apontar a cruz, enfatiza a obediência, de novo, assim como nós vimos ali no relato do batismo, que ele é apresentado ali como aquele que também cumpre ali, a lei, de certa forma, os parâmetros ali da época, essa submissão, então, aqui da mesma forma ele enfatiza a obediência, E João, ele não vai narrar diretamente a tentação no deserto, mas ele desenvolve ali um tema, de novo aqui, o foco de João em trazer discursos mais longos, diálogos mais longos, ele desenvolve esse tema entre luz versus trevas, ao longo de todo o Evangelho de João, o Evangelho segundo João. E por que João, de novo aqui nós temos um caso onde um relato ele não está presente em um dos evangelhos, no caso aqui o Evangelho de João não traz o relato da tentação no deserto. Por que ele faz isso? Por que ele não inclui esse episódio? Porque o seu foco não é na humanidade, frágil, digamos assim, de Cristo, mas na sua glória eterna. Aqui no sentido, por exemplo, trazendo o contraste, só para deixar mais claro, com Lucas, por exemplo, ou com
com Marcos também, talvez, que traz, mas sobretudo Lucas, que traz esse aspecto mais da humanidade de Jesus, né, como sendo aquele que é dependente do Espírito, né, mas aqui o ponto é que Jesus, ele, de novo, essas duas visões diferentes, elas se complementam, né, elas não se contradizem, é importante deixar isso claro, né, por mais que Lucas ele traga esse aspecto da humanidade de Jesus, o foco de João não era trazer isso, né, mas apresentar Jesus como sendo o Deus, né, encarnado de fato. Então ele quer evidenciar ali sua glória eterna, né, como aquele que é Deus, né, e também obviamente perfeito, né, e por isso ele não traz o relato da tentação, né, e o conflito de João ele aparece no plano cósmico ali, mas no sentido dessa guerra entre luz e trevas. Ficou claro aqui esse ponto? Por fim, o que nós vamos ver hoje aqui, nas próximas aulas nós vamos ver alguns outros relatos, né, mas com relação ao início do ministério de Jesus. Né, e de novo nós vamos, acho que João vai ser o texto um pouquinho maior. A gente pode ler Mateus, Marcos e Lucas também para ter uma ideia. Né, primeiro Mateus 4, vamos ler do versículo 12 até o 17. Mateus 4, 12 ao 17, é o texto que vai trazer esse relato do início do ministério de Jesus. O texto vai dizer o seguinte: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. De novo aqui o foco no cumprimento das profecias, né? E a profecia diz o seguinte: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Né? De novo, outra ênfase aqui que nós vimos de Mateus, essa ênfase aí no estabelecimento aí do reino dos céus. Né? Então nós vemos aí em Mateus esse foco, né, no reino dos céus, e foco também na mensagem. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Aqui inclusive a gente percebe a diferença, né? Ao longo desses relatos aqui. Marcos ainda está lá no capítulo 1, mas ele já traz todos esses relatos, né? Enquanto, por exemplo, Mateus e Lucas, eles já estão lá no capítulo 4, né? Então, eles são bem mais, eles trazem com mais detalhes, né, esses relatos, ao contrário aqui de Marcos, que é uma narrativa mais rápida, né? Mas o texto vai dizer o seguinte, que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, aqui o foco de novo está na urgência, né, da missão, né, foco no anúncio, né, da mensagem, né, do reino dos céus que é chegado. Então nós vemos um relato bem mais rápido, né, mais direto de Jesus em ação. Né, o texto vai falar que ele foi para a Galileia e ele começou a proclamar as boas novas. Lucas 4, do 16 ao 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Acho que até o 21, é isso. Então aqui a ênfase está, né, nesse cumprimento profético, né, do Messias
esperado, né? O que Lucas vai trazer. E por fim, João, acho que a gente pode ler. Então, é um pouquinho mais longo, mas dá tempo. A gente vai ler dos versos 35 até o 51. O texto vai dizer: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João? Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Né? Então, João ele traz essa revelação mais relacional, né? Ele traz esse aspecto aí de Jesus, né, conversando ali com os discípulos, e o foco, né, de novo aqui na identidade divina de Jesus. Né? Os relatos aqui vão evidenciar isso, né? Por exemplo, como o relato aqui de Natanael, né, que Jesus fala que já o havia visto ali debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Né? Então, fica claro aqui, né, de novo, aspectos que nós já vimos que são presentes: discursos mais longos, né, como é o caso aqui, né, um diálogo mais longo, e também, né, o foco aqui de João é esse aspecto, né, da identidade divina. Alguma dúvida nesse ponto aqui? Ficou claro? Pensando aqui no início do ministério. E por que são diferentes? Né? Por que eles trazem relatos diferentes aí do início do ministério de Jesus? Mateus, você pode acompanhar aí na lição, quer mostrar o rei inaugurando o reino. Então, foco nesse aspecto aí. Marcos, ele quer movimento, né? E a missão de Jesus ela começa ali de forma rápida, imediatamente. Lucas quer mostrar o Messias anunciado pelos profetas, e João ele quer que o leitor creia, né? O objetivo principal de João ali é gerar fé, né? Então ele foca nesses aspectos aí da identidade divina de Jesus. Alguma dúvida, algo que chama a sua atenção nesse ponto, algo a acrescentar? Basicamente são esses relatos que nós vamos ver na aula de hoje, né? Esses 4 relatos. Na próxima aula nós vamos ver alguns outros, né? Nós vamos continuar vendo esse panorama agora dos evangelhos mais lado a lado, né? Pensando ainda na individualidade de cada um, né? Mas em como eles se relacionam, né? E como eles trazem essa visão mais completa, né? Mas só para concluir aí, tem na lição também o texto da conclusão. Não existem 4 visões diferentes de Jesus.
existe um Cristo visto de 4 ângulos complementares, né? Isso é bem importante, a gente tem visto sobre isso, né? Não são visões diferentes de Jesus, no sentido de que talvez elas fossem interpretações diferentes ou que elas se contradizem entre si, né? Mas nós vemos que elas se complementam, né? E que na verdade cada evangelista eles basicamente enfatiza um aspecto de Jesus, né? Então, você pode até marcar isso aí, inclusive, né? Mas, de novo, trazendo a ilustração ali do diamante, né? Mateus ele vai apresentar essa face real de Jesus, Marcos essa face serva, né? Jesus como um servo, Lucas a face mais humana e João a face divina, né? E juntos essas perspectivas aí, esses ângulos, né, complementares que nós vemos, eles formam essa imagem completa, né, de Jesus, né, do Salvador. E algumas aplicações para nós, né, para encerrar. Primeiro, que conhecer a Cristo exige ler toda a Bíblia, né, e não textos isolados. Espero que isso esteja ficando claro aqui, né, ao longo dessas aulas. E a gente sempre vem falando isso, inclusive, né, nós não podemos olhar os textos de forma isolada, né, nós vemos como cada evangelista ele tinha um propósito específico, foi escrito para um público específico, então ter isso em mente, né, olhar para o texto como um todo nos ajuda a evitar erros de interpretação. Então, quando nós lemos ali determinado texto, nós precisamos ter em mente essa visão mais geral, né, de como esse texto se relaciona com um todo, né, não só do próprio livro, mas também de toda a Escritura. Segundo, que diferenças nos evangelhos não são contradições, né, mas riquezas teológicas, né, de novo para enfatizar esse ponto aqui, né, os evangelhos eles não competem entre si, né, mas eles se complementam. E por fim, a profundidade de Cristo exige adoração contínua e estudo dedicado. Então, basicamente é isso, né, se você tiver alguma dúvida, algo a acrescentar, fica à vontade, né, mas na próxima semana, né, na próxima aula, nós vamos continuar vendo aí esses relatos, né, do ministério de Jesus e fazendo essa comparação, né, olhando para os evangelhos lado a lado.